Nesse contexto, né, que São Basílio viveu, querendo ou não, ele estava inserido num ambiente extremamente acalorado de discussões e de debates, principalmente em torno da questão do Espírito Santo. De fato, quem era o Espírito Santo? Ora, além dessa discussão sobre a questão do Espírito Santo, onde muitos negavam a própria divindade do Espírito Santo, São Basílio, nas suas celebrações, ele tinha o hábito de alternar o modo, a maneira como ele expressava, ou a fórmula, né, a doxologia, a forma que ele usava da questão do glória. Então tinha momentos, celebrações, que ele dizia glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. E em outros momentos ele dizia glória ao Pai com o Filho e com o Espírito Santo, né? Ou o equivalente, glória ao Pai e ao Filho, né? E ao Espírito Santo. No entendimento dele, não havia problema nenhum sobre isso. Porém, alguns fiéis, vendo essas duas fórmulas diferentes, alguns fiéis ficaram incomodados e questionaram profundamente Basílio, no sentido de que até que ponto ele realmente acreditava na igualdade de natureza entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós sabemos que, por um lado, já havia toda a polêmica do arianismo, toda aquela questão de Ario, etc., que negava justamente o quê? A divindade, né, do Filho. A ideia de que Jesus é a primeira criatura do Pai, e mesmo que quisermos usar alguma expressão de Deus relacionadas a Cristo, seria um Deus em extensão que estaria profundamente subordinado ao Pai. Ora, toda essa reflexão e discussão sobre as relações, sobre o relacionamento entre o Pai e o Filho, acabou naturalmente, né, em toda essa discussão sobre o mistério da Trindade. Se num primeiro momento frisou-se muito, ou tentou-se compreender ou explicitar a questão da relação entre o Pai e o Filho, e no primeiro concílio de Nicéia acabou se condenando o arianismo, né, mostrando que o modo como os arianos entendiam isso não era aceito pela igreja, porque não expressava de fato a fé dos apóstolos, aquilo que realmente a igreja acreditava, que Cristo tinha ensinado. Com o tempo, esse questionamento, esse esforço de compreensão, naturalmente, acabou também incluindo toda a reflexão em relação ao Espírito Santo. Como compreender essa presença e essa relação do Espírito Santo no interior ali da vida de Deus, no interior da Trindade. Ora, o patriarca de Constantinopla, chamado Macedônio, tornou-se o principal mensageiro, né, de toda uma nova corrente que foi se estabelecendo aos poucos. Ou seja, ali na segunda metade do século IV, começou a aparecer uma corrente que questionava e negava profundamente a divindade do Espírito Santo. Então você vai ter o surgimento aqui de uma outra heresia, que é o macedonianismo, justamente por quê? Porque foi estimulado e defendido por Macedônio, que era patriarca de Constantinopla. Ali, a partir do ano 360, mais ou menos, foi formulando toda uma doutrina, né, onde ele professava que existia, de fato, uma
plena semelhança entre o Filho e o Pai. Mas, por outro lado, ele entendia que o Espírito Santo nada mais era do que uma criatura ou um ministro especial e iminente de todas as graças, que seria superior aos anjos, mas, querendo ou não, subordinado ao Pai. Macedônio morreu em 362, mas o seu pensamento, querendo ou não, foi encontrando vários adeptos e defensores. A coisa foi se avolumando e foi ganhando força. E repito, foi se estabelecendo um ambiente de conflito, de questionamento, né, de reflexão. Então, quando pegam essas fórmulas do Basílio, alguns começam, então, a questionar e a desconfiar. Peraí, mas Basílio agora, então, nega a divindade do Espírito Santo? Então, São Basílio, mais ou menos no ano 375, ou seja, uns 4 anos antes da sua morte, ele escreve o seu famoso Tratado sobre o Espírito Santo. Ele escreve o seu Tratado sobre o Espírito Santo. Para quê? Para justamente explicitar, esclarecer essas fórmulas, procurando mostrar que, no fundo, elas são diferentes, né? Linguisticamente falando, elas expressam a mesma ideia, a mesma fé, porém de maneiras distintas, de forma distinta. Então ele quer mostrar que ele não é herege, coisa nenhuma, e que ele não nega a divindade do Espírito Santo, coisa nenhuma, e que as duas fórmulas que ele usa, apesar de serem distintas, as duas expressam a mesma coisa, ou seja, expressam a mesma fé na igualdade de natureza entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que é importante. Né? Em São Basílio a gente vê uma coisa muito interessante, que uma coisa é aquilo, né? É a realidade que nós cremos, é a verdade que nós temos. Outra coisa são as palavras que nós usamos para expressar essa realidade. Né? Ou seja, nós não podemos esquecer que uma coisa é Deus, a realidade de Deus, que é um grande mistério. Né? Deus que é uno e trino. Isso é um grande mistério. Outra coisa são os termos e as palavras humanas que nós usamos para tentar expressar o que é essa realidade ou o que nós cremos de fato sobre Deus, tanto na sua dimensão una quanto na sua dimensão trina, no seu aspecto uno, no seu aspecto trino. O que não pode mudar de fato é a realidade, é a verdade. Isso não pode mudar. Mas as palavras, o modo como se expressa, primeiro que as nossas palavras necessariamente são limitadas. E tanto Santo Atanásio quanto São Basílio, eles lembram isso profundamente. As nossas palavras nunca vão conseguir esgotar o mistério de Deus. Então, as nossas palavras, conceitos, ideias, termos, têm o seu valor, mas são limitados. E de antemão, precisamos ter claro isso. Então, precisamos ter claro 3 coisas. Primeiro, uma coisa é a realidade e a verdade que queremos. E é isso que temos que defender. Uma segunda coisa, ter clareza nas limitações, na limitação e na fragilidade das nossas palavras, conceitos e ideias, que tentam expressar na medida possível com exatidão essa realidade e essas verdades que cremos em relação a Deus e que foram reveladas. Então eu não posso esquecer essa limitação, porque chega o momento, isso é muito importante, e esses padres da igreja nos ajudam a pensar isso. Chega um momento que nós temos que nos interrogar. Você crê em Deus de fato? Você ama a Deus de fato? Ou você crê na ideia de Deus que você tem na sua cabeça? Você crê em Deus? Ou você crê na ideia, no conceito? Eu não posso crer simplesmente numa ideia, no conceito.
Eu tenho que buscar ter uma relação real com Deus. Eu tenho que crer de fato nessa realidade divina, nessa verdade revelada. Por isso que quando fazemos teologia, e Santo Atanásio, São Basílio nos ajuda a lembrar isso, nossas palavras, nossas ideias, por mais bonitas, por mais cuidadosas que sejam, não conseguem esgotar o mistério de Deus e não conseguem expressar com exatidão absoluta. Sempre fica faltando alguma coisa. Sempre fica faltando. E a partir disso, qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento é que, de fato, então, é possível, muitas vezes, expressar a mesma verdade, a mesma fé, de formas diferentes. E São Basílio diz isso com todas as letras no Tratado sobre o Espírito Santo. Lógico que você vai virar para mim, alguém vai dizer, professor, então quer dizer então que a gente pode usar qualquer palavra, qualquer expressão, porque já que o importante é a verdade, já que o importante é a realidade e a fé, o significado, e já que as palavras, né, têm limitações, então eu posso usar qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer termo? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Ou seja, as nossas palavras têm limitações, mas eu também não posso usar qualquer termo para expressar a fé. Isso é um problema que nós temos hoje, ou seja, em outras palavras, uma coisa é o que nós chamamos, e que é correto, é legítimo e é possível, que é o que nós chamamos de atualização da linguagem teológica. A igreja, o magistério não tem nada contra, e repito, Atanásio, Basílio e outros, Santo Agostinho, para eles isso é normal, porque para eles o mais importante é a coisa, é a realidade que você crê, e não as palavras. Porém, mesmo dizem que você pode usar qualquer palavra. Eles não são bobos. Então, hoje em dia, o que nós temos muitas vezes? Existem teólogos hoje em dia que dizem o seguinte: olha, eu não estou mexendo no dogma, eu não estou mudando a fé, eu não estou adulterando nada, eu só estou fazendo a atualização da linguagem teológica. O que dizer disso? Eu digo o seguinte: se ele estiver fazendo somente a atualização da linguagem, e se o conteúdo, a coisa, a realidade, a verdade, o dogma continua o mesmo, sem problema. Normal, a igreja autoriza isso e os padres da igreja ensinavam isso. Mas o problema é que, na maioria das vezes, o que muitas vezes se faz hoje alguns teólogos? Eles não atualizam apenas a linguagem. Eles dizem que vão atualizar a sua linguagem, mas aí eles começam a mudar tanto as palavras e começam a usar palavras inadequadas que chega um momento que eles não estão mudando só as palavras, eles estão mudando o conteúdo da fé. Eles estão mexendo na realidade. Eles estão mudando a verdade revelada, o dogma. E isso não pode ser feito.